Alô, pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Fala, Valdir Carvalho, seu amigo de sempre, e é sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádio, também pela Rádio Metrópole 7 barra Valdir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. Bom, nós vamos falar sobre o jogo do Vasco, futebol. O Vasco foi derrotado aí pelo Lanús na Copa Sul-Americana. Vasco está em terceiro lugar, porque o Melgar venceu o Porto Cabelo, e essa vitória aí do Melgar acabou colocando o Melgar em segundo lugar. O Vasco foi em terceiro, o Lanús já está classificado para a oitava final, porque chegou a 11 pontos. Bom, mas a questão toda é a seguinte: mas quem olha, pô, o Vasco perdeu para o Lanús. Aí pensa que foi um grande jogo do Lanús, que o Lanús dominou o Vasco, que o Lanús foi muito melhor que o Vasco, que o Lanús humilhou o Vasco. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Qualquer time com muito mais aplicação do que o Vasco teria vencido o Lanús. O Lanús, a, 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 o Vasco perder, o Vasco não se classificar em primeiro, é algo que a gente não tem como explicar, não tem como explicar, porque o time do Lanús, o time do Vasco é ruim. Mas o Lanús também não é essas grandes coisas. É praticamente como o Vasco, não tem construção de jogada, não tem uma boa série de bola, está muito mal também no campeonato dele. O Lanús não é isso tudo, não é isso tudo. Eu não sei como que o Vasco não venceu o Lanús aqui em São Januário. Não é possível você entender que o Vasco não tenha ganhado do Lanús aqui em São Januário, e que o Vasco poderia ter muito. Se o Vasco se colocasse um pouco mais, fosse mais aplicado, mais inteiro, o Vasco teria vencido esse jogo contra o Lanús sem torcida. O time também totalmente apático, um time que não tem construção de jogada. Não parece ser um time argentino, porque o time argentino tem muita garra, muita pegada. E o Lanús é também um time de cansados, cansados. Os times argentinos, pode ser o Racing, o Boca Juniors, River Plate, qualquer outro time, tem muito mais intensidade que o Lanús. Lanús, Lanús, né? Para você ter uma ideia, o Vasco só deu o primeiro chute a gol no primeiro tempo, praticamente aos 25 minutos do primeiro tempo. O primeiro chute do Vasco a gol foi aos 25 minutos do primeiro tempo. O início do jogo, até aos 18 minutos, não se tinha nenhum chute a gol, nem do Vasco, nem do Lanús, até aos 18 minutos do primeiro tempo. Foi um jogo muito ali truncado, um jogo com muita posse de bola do Vasco, mas a posse de bola do Vasco era daquele jeito. Toca para um lado, toca para o outro, toca para trás. Toca para trás, toca para um, toca para o outro, chega até o meio de campo. No meio de campo, volta a bola novamente para a defesa. E o Vasco também pecou numa coisa muito. Que o Vasco sempre tem a sua força jogadas pela lateral esquerda, com o Piton. Várias vezes o Vasco estava ali, o meio de campo estava congestionado, você tinha facilidades, a lateral direita estava mais aberta, mas o Vasco insistia em forçar as jogadas pela lateral esquerda. Outro erro do Vasco, muito grande, claro, assim, cravo, um erro. A gente vendo o jogo, fica até nervoso, porque você vê a possibilidade, e os jogadores também observavam isso, o PH, o Paulo Henrique, aberto lá na lateral direita, e o Vasco insistindo aqui na lateral esquerda. Chegou um período ali do jogo que na lateral esquerda você tinha 4, 5 jogadores do Vasco, ali tocava para um, tocava para outro, na lateral esquerda, já próximo ali à área do Lanús. Mas o Vasco não arriscava nenhum cruzamento, ficava naquele toque de bola, os jogadores marcados, quer dizer, uma pressãozinha. No Lanús, o Vasco perdia a bola. Aliás, essa daí também foi outra coisa que intrigou, porque quando o Vasco estava com a posse de bola na sua defesa, uma marcaçãozinha do Lanús, o Vasco começava a errar a saída de bola. Era só um pouco o Lanús adiantar a sua linha, e o Vasco já ficava sem saber o que fazer com a bola na sua defesa. E aí é desesperador, porque toca para um lado, toca para o outro. O Léo Jardim também não sabe sair dando um chutão. E o Vasco insiste nesse negócio de querer ficar saindo com a bola ali no seu campo de defesa. Isso deixa nós que somos vascaínos, a gente fica apavorado. Um erro de bola, o milho em gol. E os caras não aprenderam com isso naquele jogo do Palmeiras.
Então, quer dizer, é algo assim, tá certo, o Diniz não teve tempo de treinar. Acho que o Diniz tem um diferencial para os seus treinadores, porque ele fica ali na beira do campo e ele fica falando, né? E tem um auxiliar dele que, junto com ele, vê o jogo, vai passando para ele, e o Diniz, em toda a oportunidade, ele chama o jogador até ele e vai falando. Isso é muito bom, porque isso a gente não via, né? Com o Carilho, a gente não viu isso com o Felipe, então passa a ver agora com o Fernando Diniz, porque ele fica em pé o tempo todo ali na lateral. E quando tem uma chance, ele vai coordenando os jogadores, vai falando, né? Então isso é muito bom. Mas só que o time do Vasco ainda é um time pesado, um time que tem medo, a bola queima o pé dos jogadores, os pés dos jogadores do Vasco, a bola queima. Né? O Vasco é um time lento, o Vasco é um time que ainda. Tudo do Vasco é truncado. O Vasco é muito truncado. O Vasco, os jogadores não têm inteligência. O Felipe Coutinho está morto. Morto, morto. Mesmo que muitas vezes ele ficou um pouco atrás do Moura, né? Ali na linha ali para fazer o meio de campo. Né? Então, quer dizer, mas mesmo assim, quando ele chegava um pouco à frente, erro de passe, Felipe Coutinho, chute, quando ele dava um chute sem precisão, né? Já cansado, se mostrando cansado, muito fraco na marcação. Então, quer dizer, isso dificulta muito. A não ser se o Vasco conseguir arrumar ali na sua zaga, no seu meio de campo, montar uma zaga boa, com dois caras intermediários, e deixar o Coutinho só lá na frente. Né? Aí todo mundo se esforça para que ele fique lá na frente, para que ele não possa voltar. Mas fora isso daí, quer dizer, o Felipe Coutinho não tem aquela construção de jogada. E o Vasco fica muito nisso. O Vasco não tem inteligência. Você fica nervoso, fica tenso, porque o Vasco prende muita bola. Quando o Vasco tem a chance de matar, fazer um contra-ataque, o Vasco mata o contra-ataque porque segura e tenta sempre sair na lateral esquerda. Sempre. O Vasco não consegue olhar os outros lados do campo. Praticamente o Vasco não fez muitas jogadas pela lateral direita, de profundidade. Só praticamente no final do segundo tempo, quando houver mudanças. Aí, sim, o Vasco tentou jogar um pouco mais pela lateral direita. Então, o Fernando Diniz vai ter um trabalho muito grande. Primeiro, vai ter que melhorar muito o condicionamento físico do Vasco. Vai ter que melhorar muito. Né? O Nuno tentou apoiar também pela lateral esquerda, estava muito ali junto com o Lucas Piton. Mas mesmo assim, o Nuno ainda é lento, ele pode fazer uma jogada, mas é lento. Né? Então, quer dizer, isso prejudica muito o Vasco. Verrete praticamente nem viu a bola, o Verrete não viu a bola. E quando o Lucas Piton fazia os cruzamentos, a bola saía muito forte. Então, quer dizer, passava, não chegava até o Verrete. Verrete nem apareceu, nem apareceu. Para vocês terem uma ideia do que foi o jogo, até os 22 minutos do primeiro tempo, os goleiros não trabalharam. Ficaram lá, um olhando para o outro, olhando para um, e a bola ficava sempre naquela questão truncada ali entre os jogadores do Vasco, do Lanús, meio de campo. Né? Então, quer dizer, o Diniz vai ter muito trabalho. Ele até, né, eu só achei que o Diniz errou, e aí foi quando ele fez a substituição, que ele tirou o zagueiro do Vasco e botou o Hugo Moura, que já estava com cartão amarelo, acho que foi no primeiro tempo que ele pegou o cartão amarelo, tomou o cartão amarelo, Hugo Moura, e quando o Diniz faz a substituição, acho que ele tira o zagueiro do Vasco. O que acontece? Ele pega o Hugo Moura, que já está com o amarelo, e bota na defesa. Então, quando eu vi essa modificação, falei, poxa, eu pensei comigo, deu mole aí, Diniz. Porque qualquer falta, qualquer lance que ele fizer, né, o Hugo Moura, ele vai estar expulso. E foi o que deu. Um lance que ele foi para matar a jogada, tomou o segundo cartão amarelo, ficou expulso, o Vasco ficou com menos um, e mesmo assim o Lanús também não conseguiu criar. Né? Mesmo o Vasco estando com menos um, o Lanús não conseguiu criar também jogadas que pudessem prejudicar ou levar perigo ao Vasco. Essa é o Lanús, né? O time da Argentina. Que a gente, todo mundo, pô, não, tudo bem, se classificou, mas se classificou, mas não é que o Lanús tenha todo esse peso, seja um time. Não é, gente, não é. Vai ver que o Lanús, na oitava de final, das oitavas, ele não vai passar. Ele não passa das oitavas. Se passar, ele chega da quarta, ele não passa. Time muito ruim, o Lanús, é ruim. Era só o Vasco ter um pouco mais de precisão, arriscar mais, chutar, trabalhar bem a bola. Né? Mas não, o Vasco não consegue fazer isso. O Vasco é um time que ele pega muita bola, chega lá no campo
de ataque e volta a bola para a defesa. O Vasco, na verdade, o Vasco ainda joga disposta. O Vasco vai ter que melhorar esse posicionamento. O Vasco joga muito disposta. Então, quer dizer, e tem muito essa questão de prender a bola. Isso dificulta, mata, porque aí a defesa do adversário se recompõe rápido. E aí o Lanús ia lá e se recompõe. Então, quer dizer, Vasco, uma situação complicada, nono jogo do Vasco sem vitória, não dá para culpar o Diniz, não dá para culpar. Eu acho que ele vai ter que trocar os jogadores. Quando ele fez as substituições, é lógico que ele está tomando conhecimento dos jogadores, né? Ali como que ele foi mudando. Aí acredito que no jogo contra o Fortaleza ele deve botar um Vasco um pouco mais organizado. Mas é isso. Triste, a gente tem que ver o jogo do Vasco é duro, é triste. O Vasco tem que pagar os torcedores assistirem o seu jogo. O Vasco tem que pagar porque é muito ruim, muito ruim. E não é possível, gente. Por mais que as pessoas digam assim, mas o Diniz não teve tempo de treinamento. Beleza. Pô, mas esses jogadores já estão lá. Um tempão junto. Os caras não aprenderam a jogar. Precisa de um técnico. Precisa de um técnico ainda para aprender a jogar. Os caras já estão jogando há muito tempo. Não é possível que esses jogadores, quando os jogos acabam, quando o jogo acaba, que eles quando eles estão em casa, eles não assistam, gente. Não é possível. Eles dizem, não, peraí, vamos ver nós mesmos. Nós estamos errando. No que nós estamos errando? Porque o Vasco continua com o mesmo erro. Dá a impressão que esses jogadores, ó, estão nem aí, mano. Eles não estão com medo de torcida, eles não estão com medo de nada, eles não estão aí para nada. O que a gente consegue entender do Vasco é isso. Não estão aí para nada. Eles não estão se importando, não tem medo de torcida, acho que está tudo garantido, se o Vasco. Eles não estão para aí, eles estão na deles. Está ganhando, entra em campo. É igual o outro lá falou, que na época lá, o outro lá, o adversário, fingia que pagava, porque quem falou isso foi o Vampeta, eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Aqui não, o Vasco paga e os jogadores fingem que jogam. É isso que está acontecendo. Eles fingem. Porque não é possível o que a gente vem vendo. Que precisa de um técnico, porra, é só eles olharem. O próprio Nuno tem que chegar e falar, olha, tudo bem, eu jogo, mas eu estou vindo de uma temporada, estou cansado, preciso aí de um pouco mais para me recompor, então alguém que possa me apoiar também, para eu não me esforçar tanto, porque se eu me esforçar muito eu acabo ficando mais esgotado, entendeu? Outros jogadores, o Hugo Moura, pô, não, eu errei aqui, no primeiro jogo contra lá o Palmeiras, vou editar, lá contra o Porto Cabelo, fizemos vergonha, então quer dizer, agora vou tentar melhorar isso aqui, ela continua sendo o mesmo Hugo Moura, entendeu? Teve um lance lá que ele deu um passe errado, quase fez outra jogada lá que se o Lanús tivesse precisão, teria feito o segundo gol deles. Então, quer dizer, não é fácil não, não é fácil não. O Vasco está eliminado da taça da Copa Sul-Americana, vergonha, vergonha, porque é um time de muita tradição. O Vasco, para mim, pelo que eu vi hoje ali, tem muito mais peso, né, do que o próprio Lanús. O Vasco é maior do que o Lanús. É só o Vasco botar um pouco mais de vontade, o Vasco teria vencido o jogo. Mas como o Vasco é ruim mesmo, ruim mesmo. Chegou no segundo tempo, já se aproximando para acabar o jogo, eles já estavam já se dando por vencido, os jogadores do Vasco, se dando por vencido. O Vasco com a bola no meio de campo, no ataque. O Vasco ficava segurando a bola, em vez de cruzar a bola para tentar qualquer coisa, chutão, bola bater na mão. Isso, todo time faz isso. Quando se começa, né, a aproximar o final do segundo tempo, você bota uma pressão. Qualquer coisa pode acontecer. Mas o Vasco nem isso faz. Nem aquela pressãozinha no último minuto do tempo, faltando 5 minutos. Nada de pressão. Ficava ali segurando a bola no meio de campo para recuar para Léo Jardim. Pô, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem isso daí. Eu falei, quando eu vi que o juiz deu até 5 minutos, eu falei, pô, o Vasco vai tentar. Nada, né? O Vasco ali na lateral esquerda, perdendo bola, lá no já, com 2 bolas lá na frente, cozinhando o tempo, amarrando o jogo lá na área do Vasco, lá no campo de defesa do Vasco, entendeu? Então, o Vasco é um time muito primário. Sei lá, parece que esses jogadores nunca jogaram, os caras não têm maldade, os caras não têm nada. É algo assim horroroso, horroroso. Então, recapitulando, Vasco perde para o Lanús por 1-0. Lanús fechou em primeiro no grupo, já está classificado para a oitava. O Melgar venceu o Porto Cabelo. E aquele jogo do Porto Cabelo, que era um jogo chave para o Vasco, mas foi tomado de 4-1, quer dizer, aí o Melgar venceu, ficou em segundo, Vasco em terceiro, vai jogar agora contra o Melgar para tentar aí se classificar em segundo, e olhe lá, né? Mas até o Melgar também
vai bater no Vasco. Esse jogo do Melgar é aqui em São Januário, pode ser, né? Quem sabe. Mas se o Vasco, né, passar e se classificar em segundo, e esse jogo vai ser aqui, talvez possa salvar o Vasco, talvez, o que acontece para o Vasco se classificar em segundo e tentar lá o playoff, como um time que vai vir, né, em terceiro na chaga lá da Libertadores, o Vasco avançar, para passar, para tentar pensar em chegar às oitavas. Mas no momento, o Vasco está praticamente fora. Você está em terceiro lugar de qualquer time. Até o Melgar botar uma pressão, se bem que vai ser bem diferente, né? Acredito que até lá o Vasco, não sei, está em terceiro, praticamente fora, mas dá ainda, assim, se ele vencer o Melgar, se o Vasco vencer o Melgar, pode se classificar segundo ainda, né? E também, e ainda, e vai disputar o playoff com o time que vai vir lá da chave do terceiro lugar, no terceiro lugar na Copa Libertadores. Infelizmente, mas eu acho que dá para ter paciência com o Diniz vai arrumar esse time sim, eu senti que o Diniz é bom, todos nós sabemos que é, porque ele assiste o jogo, ele está ali sempre em cima, ele é o cara que ele fala quando tem que falar, ele, né, aproveita a tua oportunidade, orienta o time, então isso é importante. Então, agora, ele vai ter também esse descanso aí desse Mundial aí da FIFA de clubes, então, para poder trabalhar bem o Vasco da Gama, certo? Tem que acertar, mas acho que o Diniz vai dar a liga no Vasco. Aqui fala Valdir Carvalho, forte abraço e até uma próxima.